Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e você vai ver agora. Cotações da soja registraram ligeiras altas no mercado físico brasileiro desde o início da última semana. Polícia Federal deflagra a segunda fase da Operação Turbocred, fraudes em financiamentos agrícolas operados pelo Banco do Brasil. Praticamente todo o país está encoberto por instabilidades, com chances de chuvas volumosas de até 90 milímetros, principalmente na região centro-oeste. Carolina Chaveiro da Silva, nutricionista e especialista em nutrição clínica e esportiva, vai comentar sobre o valor nutricional da jaboticaba. Na temporada agrícola 2016-2017 aqui no Brasil, a soja alcançou um desempenho que beira a excelência. E você vai conhecer as principais plantas medicinais que ajudam o fígado a funcionar melhor. O agronegócio está começando. As cotações da soja registraram ligeiras altas no mercado físico brasileiro na abertura da semana, descolando da tendência verificada na Bolsa de Chicago. Por exemplo, no interior do Brasil, a saca de soja de 60 quilos foi vendida a R$ 55,00 em Sorriso, lá no Mato Grosso. A cotação significou uma alta de 0,18% sobre os R$ 54,90 oferecidos na última avaliação. Já no Porto de Paranaguá, lá no Paraná, a saca de 60 quilos da oleaginosa disponível subiu para o valor de R$ 72,86, o que representou uma valorização de 0,2% em relação à cotação anterior, que ficou em R$ 72,69. Todos os preços são FOB, ou seja, Free On Board, que é o contrato de exportação com custos de transporte interno, incluso até o carregamento do navio. As chuvas chegam com intensidade sobre a região centro-oeste brasileiro, onde o padrão árido tomou conta da maioria do mês de outubro. Neste último fim de semana, precipitações significantes foram observadas na região sudoeste de Minas Gerais, extremo sul de Goiás, noroeste de Mato Grosso e grande parte do estado do Paraná, o qual já sofre com excesso de chuva. A Polícia Federal deflagrou agora na última terça-feira a segunda fase da Operação Turbocred para combater o desvio de verbas públicas por meio de fraudes em financiamentos agrícolas operados pelo Banco do Brasil entre os anos de 2012 e 2015. Segundo uma nota divulgada pela assessoria de imprensa da instituição. E segundo essa nota, os policiais federais cumpriram 39 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Espírito Santo e Goiás. As diligências, elas ocorrem em residências de tomadores de empréstimos fraudulentos, funcionários e ex-funcionários do Banco do Brasil e de pessoas que atuam como laranjas nas fraudes. A segunda fase da operação decorre da análise da documentação apreendida em agências do Banco do Brasil durante a deflagração da primeira fase, que foi em 17 de maio do ano passado. Foram analisadas 149 operações de financiamentos agrícolas e outras 13 de outras modalidades de financiamentos, tendo sido constatado que 90% dessas operações haviam sido fraudadas. A investigação identificou diversos tipos de fraudes, como a obtenção de financiamentos para custear a atividade agrícola em imóvel próprio, mas foi usado em imóvel arrendado a terceiros, falsificação de carta de arrendamento para tomada de empréstimos para custear a atividade agrícola fictícia e a tomada de sucessivos financiamentos para diversos empreendimentos agrícolas sem a capacidade financeira. Praticamente todo o Brasil está encoberto por instabilidades com chances de chuvas volumosas até 90 milímetros em importantes estados produtores do país, como Mato Grosso, Goiás, Tocantins, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul,
conforme mostram os mapas do INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. Baixas temperaturas são previstas para o sul do país e nos últimos dias as chuvas foram fortes no estado do sul do país, com volumes que chegaram a ultrapassar os 240 milímetros, com 130 milímetros em apenas 3 horas em algumas áreas do Paraná. Agora, as chuvas cessam e passam a ser vistas pelo Brasil Central, se firmando ao longo da semana. Os primeiros indicativos de chuva também começaram a aparecer para a região lá do Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Os produtores devem ficar atentos às previsões específicas de suas regiões. Bons volumes também serão vistos na região centro-oeste, aliviando as preocupações dos produtores do plantio da safra de grãos. O corredor de umidade estará bastante ativo sobre o centro-oeste ao longo desta semana. E com isso, teremos bastante chuvas nos 3 estados e também no Distrito Federal. Essa chuva vem em ótima hora, pois deve viabilizar o plantio da soja, que ainda está atrasado, e ajudar a apagar mais ainda as queimadas que se espalham aqui na região centro-oeste. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje aqui no estado de Goiás. O tempo deverá permanecer nublado pela parte da manhã e poderão ocorrer chuvas para todos os municípios à tarde. E pode chover também com trovoadas. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores do estado de Goiás. São Miguel do Araguaia, 33 a máxima e 20 a mínima. Minasul, 32 a máxima e 18 a mínima. Posse, 31 a máxima e 19 a mínima. Aruanã, 32 a máxima e 21 a mínima. Cabeceiras, 27 a máxima e 18 a mínima. Itaberaí, 29 a máxima e 18 a mínima. Cristalina, 27 a máxima e 15 a mínima. Mineiros, 33 a máxima e 18 a mínima. E Rio Verde, 30 a máxima e 18 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, Carolina Chaveiro da Silva, nutricionista, ela vai comentar sobre o valor nutricional da jaboticaba. Na temporada agrícola 2016-2017 aqui no Brasil, a soja alcançou um desempenho que beira a excelência. E você vai conhecer as principais plantas medicinais que ajudam o fígado a funcionar melhor. Nós voltamos já. Eu vou conversar agora com Carolina Chaveiro da Silva, ela é nutricionista, especialista em nutrição clínica e esportiva. E nós vamos falar sobre uma fruta que a maioria da população de Goiás, e talvez até do Brasil, adora, que é a jaboticaba. Carolina Chaveiro da Silva, bom dia. Bom dia, Antônio, bom dia a todos. Tá tudo bem? Tudo bom. Então tá bom. Ô, frutinha boa, né? É muito boa e traz muitos benefícios para quem consome. É mesmo, é? Ela tem uma gama, variedade de benefícios que pode até prevenir algumas doenças, tem fatores antioxidantes também e é excelente. Tem uma baixa quantidade de caloria, então para quem quer ter um emagrecimento, é uma das frutas que também pode estar consumindo. A jaboticaba tem tudo isso? Sim, ela tem... É uma pena que dá só uma vez por ano, né? É uma pena e quando às vezes a gente vai encontrar na rua, tá um valor altíssimo, então para quem tem nas propriedades rurais, pode consumir sem problema nenhum, Antônio. A jabuticaba, ela é muito rica, principalmente em vitamina C e vitamina E, fora outras vitaminas e minerais, principalmente riboflavina e niacina, que são vitaminas do complexo B, magnésio, ferro, entre outras vitaminas e minerais. Agora, eu gosto de jabuticaba e tal. O que acontece quando a gente chupa muito jabuticaba e parece que ela tem assim um gosto de vinho, ela tem alguma coisa de álcool que parece que dá uma sensação que você tomou um golinho a mais de vinho? Essa sensação, Antônio, principalmente, vamos dizer, de embriaguez, não tem nada relatado em literatura, em pesquisas, artigos. Agora, a questão do gosto do vinho é justamente porque ela vem também de uma família da uva, por conta daquela cor, principalmente da casca, roxeada, avermelhada. Né? Então, é onde que a gente encontra vários fatores antioxidantes, que pode prevenir o câncer, contra o envelhecimento da célula, contra o envelhecimento através de idade. Então, para mulheres é bastante excelente e previne também até na celulite.
Agora, de maneira geral, então, o consumir a jabuticaba é um negócio excelente para o organismo. É muito boa, igual eu falei, principalmente na casca dela, ela tem uma quantidade de fibras muito alta, então para quem tem problema de constipação, intestino preso, é bom estar consumindo essa jabuticaba com a casca também. Mas jogar o caroço fora. E aí joga o caroço fora. Senão dá problema. Aí senão tem uma constipação maior. E também tem a questão de ser baixa em caloria. Então, para quem está nesses períodos de dieta, colocar ela, às vezes no congelador e utilizar ela como uma sobremesa, porque aí ela vai ficar como se fosse um gelo de jabuticaba. E consumir de 10 a 15 unidades é uma excelente opção. Fora a gama de variedades que a gente pode ter. Licor, geleia, a própria fruta, ela congelada, suco da jabuticaba, então a gente tem uma variação muito grande e fora os benefícios que eu acabei de falar. Aqui em Hidrolândia a gente tem uma propriedade rural onde são milhares de pés de jabuticaba, né? E chega nessa época do ano agora, a coisa ferve ali. Agora, tem uma quantidade X que a gente tem que consumir por dia? Qual que seria, assim, uma quantidade legal para não dar problema e tal? Vai variar, Antônio, de pessoa para pessoa. Cada um tem um peso, cada um tem um objetivo. Mas o ideal seria consumir de 10 a 15 jabuticabas ao dia. Igual eu falei, pode ser ou no lanche da tarde, ou após o almoço, como se fosse uma sobremesa, porque aí vai dar uma saciedade muito grande devido à quantidade de fibras que ela tem. Então, sempre nesses 2 horários, é bom estar consumindo a jabuticaba. Agora, no caso da geleia da jabuticaba, ela tem o mesmo valor nutricional do que a fruta ou não? Não, toda fruta, principalmente também inclui a jabuticaba, que passa por algum processo ou de cocção, que é levar a uma alta quantidade de fogo, algum processamento, se no caso for fazer o suco, ela vai perder sim os valores nutricionais. Não que vai sumir, mas vamos supor, na fruta a gente encontra 10x e quando vai fazer um suco ou uma geleia, esses nutrientes já diminuem para 5x. Então a gente acaba tendo uma diminuição nessas propriedades nutricionais, mas ela não fica isenta. Bom, isso significa dizer que depois dessa entrevista aí a jabuticaba vai subir de preço, viu? Já que é bom para o organismo. Doutora Carolina Chaveiro da Silva, muito obrigado pela sua participação no nosso programa e até o próximo. Obrigada, até o próximo. Foi legal, viu? A conversa hoje foi boa. E depois do intervalo, você vai ver que na temporada agrícola 2016-2017 aqui no Brasil, a soja alcançou um desempenho que beira a excelência. E a doutora Amara Rúbia vai comentar sobre as plantas medicinais que ajudam na saúde do fígado. É um minutinho só, eu volto já. Na temporada agrícola 2016-2017 aqui no Brasil, a soja alcançou um desempenho que beira a excelência, segundo definição do próprio setor. O Brasil colheu 114 milhões de toneladas do grão em 33,9 milhões de hectares e caminha a passos largos para alcançar a maior produção mundial e também a sua hegemonia no mercado internacional. Por outro lado, um levantamento do Datafolha revela que os preços atuais do arroz lá no supermercado, no mercadinho, são os mesmos de 10 anos passados. Essa mágica só está sendo possível porque os produtores de arroz, os risicultores, estão pagando para trabalhar, acumulando um prejuízo de R$ 11,00 por saca de 50 quilos. Hoje ela é comercializada na faixa de R$ 34 a R$ 35 reais lá no Rio Grande do Sul, mas o custo da saca é de R$ 45 reais. A expectativa para a próxima temporada não é das melhores. Os preços arrancam baixos demais e entra agora numa pressão de oferta na colheita, já no mês de fevereiro. E todos sabemos que preços agrícolas caem de forma muito fácil. Difícil mesmo é subir. E agora eu vou conversar com a doutora Amara Rúbia Ferreira de Freitas. A doutora Amara, ela é farmacêutica, homeopata, trabalha em saúde pública no Hospital de Medicina Alternativa e é proprietária da Naturofarma. E nós vamos falar sobre um tema interessante hoje. Nós vamos falar sobre as plantas medicinais que melhoram a saúde do fígado. Doutora Amara Rúbia, bom dia. Bom dia a todos, né? Tá tudo bem com a senhora? Tá tudo bem, precisando melhorar o fígado. Os figos, né? Sim. Hoje o fígado é um problema meio sério, né, doutora Amara? Principalmente para quem gosta de uma
A cajibrina, né? Cerveja é um problema, o excesso de álcool. Mas tem muita gente que tem problema e não bebe, né? Tem muita gente que tem problema, porque às vezes são os hábitos errados, né? Principalmente alimentares. E hoje a gente sabe que a nossa alimentação está pobre em muitos nutrientes e muitas vezes muito contaminada, principalmente com os agrotóxicos, né? Então isso é um problema que leva, às vezes, à degeneração do fígado. Aos poucos ele vai ficando comprometido. Doutora Amara, o que o fígado faz no organismo? Olha, qual é a função dele? Olha, a função dele é vital, né? A maioria, aliás, todo o metabolismo digestivo passa pelo fígado, né? Depois do estômago, né? Cai ali, o fígado dá uma... E ele que faz toda, né, a filtragem e tal. E ele é um órgão, assim, crucial. Então, à medida que a pessoa tem qualquer problema, isso aí compromete mesmo a saúde geral do organismo. É mesmo, hein? Exatamente. E, inclusive, hoje está se estudando muito, assim, a possibilidade da pessoa fazer, às vezes, desintoxicação do fígado, porque a pessoa, às vezes, vai ao redor, principalmente com a idade, né? Mas às vezes tem até criança já um pouco intoxicada. Excesso de medicamento, excesso de... Hoje, porque as pessoas querem, ao invés de procurar qualidade de vida, alimentar melhor, hidratar bem, dormir bem, às vezes ela prefere tomar um medicamento. Com isso, vai comprometendo a saúde no geral. E tudo isso descarrega no fígado. Raiva, água, ódio, tudo compromete muito a saúde do fígado. Nós poderíamos dizer que o fígado, assim como o rim, que filtra as impurezas líquidas, né? O filtro é do lado da comida. Da comida. Medicamentos. Tudo que engole. Tudo. Porque nossas vias, né? Tanto o rim como o fígado. Então, ele metaboliza tudo. Então, nós teríamos aí o fígado, e tanto o fígado quanto o rim, eles seriam como se fosse assim um filtro de um ar-condicionado. Exatamente, ele filtra tudo, né? Para depois ser eliminado. Quando a gente chega lá com uns 40, 50 anos, dependendo do que a gente comeu, fez e viveu, nosso fígado já está bastante muito comprometido. Né? E então a gente tem que procurar desde jovem já se cuidar mais dessa saúde do fígado. Às vezes as pessoas não dão essa importância, né? Mas de maneira geral não dá importância para quase nada, né, doutor? Aliás, o seu organismo como um todo, né? Você tem que ter uma qualidade de vida, uma alimentação, estilo de vida que vai melhorar o seu organismo como um todo. É verdade. Doutora Amara, vamos para o intervalo comercial e depois nós vamos falar sobre as plantas medicinais que ajudam a controlar melhor as funções do fígado. É um minutinho só. Eu estou de volta conversando com a doutora Amara Rúbia Ferreira de Freitas e nós estamos falando sobre a saúde do fígado. E agora nós vamos conhecer as principais plantas que ajudam a melhorar a saúde dessa peça importante no nosso organismo, que é o fígado. Doutora Amara Rúbia, nós temos uma série de plantas medicinais, inclusive as propriedades rurais aqui da região centro-oeste, apesar de já terem sido muito devastadas, mas ainda restam muitas plantas, né? Muitas plantas que são fundamentais para o fígado, né? E outros problemas também. Exatamente. Né? A nossa flora é riquíssima, né? E ali a gente tem muitas vezes o nosso medicamento e o nosso alimento. É muito comum a turma falar assim, toda planta que é amarga é bom para o fígado. Normalmente, sim. É mesmo, é? Exatamente. Elas ajudam muito o funcionamento no geral a melhorar todo o metabolismo nesse fígado. Aí a gente tem, por exemplo, nós temos aí o dente de leão e a jurubeba, que é muito comum aqui na nossa região. Muito comum. Na nossa região aqui, e é excelente para o fígado. Muitas vezes são plantas até nativas, né? Você pode, às vezes, você nem cultiva, elas nascem lá espontaneamente. É verdade. É verdade. São plantas que têm essa propriedade de melhorar muito o funcionamento geral, o metabolismo das gorduras, ajudar todo esse metabolismo que muitas vezes já está comprometido. Quebra-pedra e espinheira santa. O quebra-pedra, inclusive, normalmente a medicina popular usa muito para os rins. É verdade. Mas ele também é excelente protetor hepático.
ajuda muito a melhorar o funcionamento do fígado. E geralmente quebra-pedra é praga, né? Praga, nasce espontaneamente em vários lugares, né? Quina e alcachofra. Quina também. A alcachofra também é uma planta comestível e medicinal, né? Então, ajuda no metabolismo de uma forma geral e importantíssima para a questão do fígado. Doutora Mara, eu acho que se a gente começasse a comer muita planta, muito verde... Aliás, é o segredo, né? É o segredo, né? É o segredo. Porque todas essas plantas aí, em doses maiores, elas teriam efeito terapêutico, uma vez que está comprometido. Mas em doses menores, eles já fariam a prevenção. É verdade. Aí nós temos o boldo, o cardo mariano e a losna. Ô, losna é amarga. É, amarga. Você vê que ela é amarga. Essa chega a sair água do olho, viu? Exatamente. Mas é fantástico. É fantástico. Feito dela. Inclusive é feito para verminose. É uma planta muito importante. Losna? A losna também tem ação vermífuga. Porque muitas vezes você tem que ver por que esse fígado está comprometido, né? Então, às vezes, pode ter várias causas, né? Até o emocional que está ali afetando diretamente seu fígado. Mas essas plantas que nós falamos, dente de leão, jurubeba, quebra-pedra, espinheira santa, quina, alcachofra, boldo, cardo mariano e losna, excelente para o fígado. Todas são excelentes. Você pode usar um complexo de todas, ou uma ou outra, né? A forma de cápsula, a forma de comprimido, de chás, que funciona. Tinturas. Funciona. Basta a pessoa avaliar realmente qual que é a melhor planta para ela, porque muitas vezes uma planta nem sempre é boa para todo mundo. Não, tá certo. Né? Tá ok. Doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas, mais uma vez, obrigado pela sua participação e até o próximo. Obrigada e obrigada a todos e até o próximo. Se Deus quiser. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte mensagem. Todos sabemos que cada dia que nasce é o primeiro para uns e será o último para outros e que, para a maioria, é só um dia a mais. Um grande abraço, bom dia e até o próximo programa.